Olá, estranhos! Tudo bem? Você sabe quais são as medidas básicas que você tem que entender na hora de fazer o seu layout, na hora de desenvolver o seu projeto? Bem, seguindo aí nossa série de vídeos para falar sobre layout, eu quero falar também sobre a importância de entender as medidas. Sabendo que um sofá tem uma medida de profundidade ideal para ela, qual é a distância ideal entre a TV e o sofá, tudo isso para que você possa compreender direitinho como é que funciona aí o desenvolvimento de um projeto de layout, como é que nós começamos a fazer um projeto a partir de um layout, tá certo? Então fica ligado aí no nosso vídeo, vou mostrar para vocês riscando um pouco na nossa prancheta para que vocês possam entender algumas medidas importantes na hora de se fazer um projeto, tá certo? Então fica ligado que eu vou explicar direitinho para vocês, tintim por tintim, o bom desenvolvimento de um layout. Mas eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho para receber todos os vídeos que nós estamos produzindo aqui dentro do canal. Cada vez mais nós vamos fazer vídeos para falar sobre gastronomia e arquitetura, tá certo? Então fica ligado em todos os nossos vídeos, acesse lá nossas redes sociais também para saber também outros conteúdos que nós estamos produzindo no nosso IGTV e postando sempre no nosso Insta umas dicas bem bacanas para você. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é com relação à medida. Quando nós passamos num projeto, nós temos que entender que existem umas medidas padrões, mínimas padrões, para que a gente possa fazer um determinado ambiente. Por exemplo, uma área quadrada para se fazer um quarto, ideal ser mais ou menos ali 9 metros quadrados, 3x3, 2,80 por 3,20, então que você possa ter essa proporção aí, por mais que a forma seja diferente, mas que você sempre venha pensar no tamanho mínimo de metro quadrado para se fazer um quarto, por exemplo. E aí, quando nós pensamos nessas coisas, nós temos que entender o seguinte: uma cama, por exemplo, qual é o tamanho de uma cama de solteiro? 89, 90 por 1,89 por 2 metros, dependendo do tipo de cama que você vai usar. Então essa é a cama solteira que você vai ter que ter. Da mesma forma, a cama casal, existe vários tipos de cama e eu posso fazer um outro vídeo só para falar sobre isso lá no nosso Arquitetura com Café. Mas falando de cama, nós temos várias medidas de cama, tem vários estilos, existem vários tipos de cama. Existe a de solteiro, existe a mini cama, existe aí a king, a solteirão, existe aí também a de casal normal, a queen, que é 2x2, então existem vários tipos de medida e você tem que ver qual é a cama que o seu cliente quer e aí tentar colocar isso dentro do layout. Outro ponto importante, falando de quarto, é justamente entender que a gente precisa de pelo menos 60 centímetros de distância entre dos dois lados da cama. Então a gente precisa andar aí, ter um passo de folga aí, uns 60 centímetros aí, é o ideal. Logo dar um criado ali pequenininho, dar uma mesa, uma banqueta ali do lado para te ajudar como um criado mudo. Outra coisa importante que vocês têm que entender é quando nós falamos de modulado, principalmente para quarto, é que o móvel ele tem mais ou menos de 55 até 60 centímetros de profundidade. Isso vai depender da forma de abrir as portas do guarda-roupa. Então, se você for colocar o seu armário ao lado da cama, tenha em mente mais ou menos qual é o armário que você vai usar. Por exemplo, se for porta de abrir, as portas não podem ser maiores do que 30 centímetros, né? Para que você possa abrir e circular ali ao redor da cama. Mas se for de correr, você perde aí mais ou menos uns 5 a 10 centímetros de profundidade de espaço, porque vai aumentar a profundidade da porta de correr, mas aí você não precisa, né, se preocupar com a abertura das portas. Então, essas coisas que você tem que ter em mente na hora que você for projetar. Se você for colocar um armário do lado da cama, lembre-se que você precisa de 60 centímetros ali, o ideal para que você possa circular com tranquilidade. Outra coisa importante é entender as alturas também. Então, entender qual é a altura de uma bancada de estudo, qual é a altura ideal para uma bancada de maquiagem, qual é a altura que vai ficar ali o criado, de repente, com relação à cama. Então, a cama, de repente, uma cama boxe um pouco mais alta deve ter mais ou menos 63 a 64 centímetros. Você tem que levar em consideração também a colcha que vai ser usada na cama. Então essas coisas que você tem que ter em mente na hora de projetar. Então na hora do layout você tem que entender como é que vai funcionar o fluxo de pessoas dentro do seu quarto. Tá? Uma sala de estar, por exemplo, se você for fazer um layout de uma sala de estar, tentar entender como é que funciona ali
o sofá. Tem a largura do sofá, quais são os tamanhos mínimos para 1, 2, 3 pessoas ou 4 pessoas, dependendo do local. E aí ele vai variar mais ou menos ali, uns padrões que você vai encontrar até mais ou menos uns 2,40, 2,50 o tamanho que você vai encontrar nas fábricas aí. Os padrões. Claro que ele pode ser muito maior, se ele for modulado e tal, então ele pode chegar até 5 metros, um sofá de 5 metros, isso é possível. Claro que você vai precisar de uma grande sala, mas isso vai depender muito do fabricante. Mas o que não varia muito ali, por exemplo, é a profundidade. Pode variar ali entre 80 até mais ou menos 1,20 m a profundidade. 1 metro é o ideal ali, é o máximo que ele aumenta. Mas aí se ele for chaise, se ele puxar, ele também pode aumentar. Então, qual o sofá que você tem que pensar para cada ambiente? Por exemplo, um sofá pouco profundo para uma sala de TV não é viável. Então, o ideal é que você consiga um sofá com uma profundidade maior para que as pessoas possam ficar mais confortáveis, para que ele possa sentar ali, de repente deitar, pegar os almofadas e deitar. Se você for trabalhar uma sala de espera, você já não precisa colocar um sofá tão profundo. Você pode colocar um sofá menos profundo, como um Chesterfield, por exemplo, que ele tem uma profundidade boa, mas existe outro menos profundo ainda, que vai te ajudar, porque a pessoa não vai passar muito tempo sentada ali, ele vai estar ali somente por um instante, uma espera e tudo mais. Então, essas poltronas, esse sofá você tem que ter em mente dessa profundidade. Pensar a distância da TV, da pessoa que está sentada para a TV, também é importante você pensar qual é a posição certa da TV para não ficar também assistindo meio de lado, meio de banda, sentar sempre de frente o sofá da TV. E aí, dependendo do tamanho da TV, também vou postar aqui uma imagem para que vocês possam ver aí a distância ideal para cada tamanho de TV. Então, quanto maior a TV, o ideal é que você fique um pouco mais longe. A gente entender que sentado a gente ocupa mais ou menos 60 centímetros, então conta de 60 a 60 centímetros para saber o tamanho ideal da mesa. Lembrando que a mesa geralmente ela é proporcional, então uma mesa de 90, ela pode ser até 1,80, até 2 metros de comprimento, e aí ela vai crescendo de acordo proporcionalmente. Então aí você vai vendo essas proporções para que você possa ver esse espaço. Então quanto mais comprida a mesa, o ideal é que ela seja mais larga também para que ela possa equilibrar. Outra coisa importante que muitas vezes a gente não presta atenção é com relação à distância da mesa para a parede, por exemplo. Então, geralmente a gente coloca 70 centímetros do final da mesa até a parede, ou então até o aparador. Então, 70 centímetros é o mínimo ideal ali para que a gente possa sentar, movimentar a cadeira ali direitinho, tá? Aparador geralmente tem 45 centímetros de profundidade, então você tem que sempre trabalhar com essas proporções, entender como é que funciona todo o fluxo dentro de uma sala de estar e jantar, que vai te ajudar muito a fazer esse projeto, tá certo? Então presta muita atenção na hora de pensar no layout e pensar a circulação de pessoas. Quando a gente faz layout, aí eu vou fazer um vídeo, já fiz um vídeo falando sobre layout de cozinha em outros momentos, mas a gente vai lançar agora uma outra série falando só sobre projeto de restaurante, projeto de cozinha. Então fica ligado que nós vamos colocar muitas dicas bem interessantes para vocês nesses vídeos que a gente vai falar sobre projeto de cozinha. Mas falando de layout de cozinha, tem a questão dos triângulos. Eu tenho um vídeo aqui que eu falo só sobre layout de cozinha, então presta atenção. Então tem a questão do triângulo, qual é a forma de uso, aonde vai ficar a área quente, aonde vai ficar a área molhada, aonde vai ficar a área fria. Tenta trabalhar sempre nesse fluxo, pode ser uma cozinha aí, pode ser uma cozinha de outras formas, mas sempre trabalhando esses fluxos, entendendo que o ideal de mínimo de bancada, de pia, de bancada ali, o ideal é que seja no mínimo em 40. No em 40 você consegue colocar um gaveteiro ali de 50 e um módulo, por exemplo, de 1 metro. E aí você tem ali a cuba, sempre pensando na cuba, sempre tentando aliviar a cuba. Se você for trabalhar uma bancada de 1,40 pequena, nunca centralize a cuba. Por quê? Porque justamente para você pensar aí nos móveis que você vai usar embaixo. Uma dica bem importante na hora de você projetar é sempre pensar no modulado, sempre pensar no mobiliário que você vai colocar. Mesmo que você coloque com marceneiro, mesmo que você coloque prateleira, mas sempre pensa no modulado. Qual é o melhor modulado que vai se encaixar? Para que você possa pensar, por que eu digo que você tem que pensar isso? Primeiro, é que você não coloque números quebrados. Sempre tem que colocar números redondos aí. Então, o ideal para um espaço para uma geladeira, o ideal ali é 90, que você consegue colocar uma geladeira boa. Se você for colocar uma geladeira 2 portas, por exemplo, o ideal é que você coloque 1 metro, 1,10 m.
uma side by side, ela tem mais ou menos 89 de largura. Então, na hora de projetar essa cozinha, pense sempre no modulado. A minha dica é sempre pense no modulado, que ele vai te ajudar a definir mais ou menos os espaços, sempre definindo ali qual o espaço certo para se fazer o projeto, tá certo? Então, essas são algumas dicas que eu posso dar para vocês com relação na hora de pensar o layout. Se você consegue pensar esses detalhes no layout, vai te ajudar muito na hora de fazer o projeto executivo e o projeto final, tá certo? Então, minha gente, essa aqui é nosso vídeo para falar sobre especificação de layout, sobre ajudar a fazer um layout. Se vocês tiverem mais dúvidas, eu peço que vocês mandem pergunta pra gente, tanto aqui quanto nas nossas redes sociais, que a gente vai tentar responder. A gente fecha a nossa série de vídeos para falar sobre layout. Existem muitas dicas ainda que a gente pode dar, mas eu preciso ouvir vocês. Então, por isso eu peço que vocês compartilhem com seus amigos, mande pergunta, que a gente vai tentar responder o máximo possível dessas perguntas, tá certo? Bem, meus amigos, muito obrigado por chegar até aqui. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos, ajude o nosso canal a crescer. Existe uma série de vídeos que nós estamos produzindo aqui dentro do canal e outros que a gente já produziu. Eu espero que isso te ajude muito como profissional, como arquiteto, tá certo? Então, meus amigos, um grande abraço, até a próxima. Tchau!